Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar 50 anos depois, último capítulo então desse livro fantástico, realmente, especialmente esses últimos capítulos, desses últimos momentos da saga da Célia, que é a protagonista desse livro, que foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e se chama 50 anos depois, porque ele aconteceu então 50 anos depois da passagem do personagem do Emmanuel no livro há 2000 anos, onde ele era um senador romano de nome Públio Lentulus. Ele aparece nesse livro, na primeira parte, como um escravo judeu. Porém, ele próprio disse que não seria dele a história dessa vez, ele não seria o protagonista desse livro, e sim a Célia. E nós vimos na segunda parte do livro, ali no 6º capítulo, intitulado No Horto de Célia, que aconteceu então a morte da Célia. E a gente viu que ela foi recebida ali, foi recepcionada então ali pelo pai, o avô, a mãe, o Marinho, que é aquele senhor que a acolheu logo que ela foi o último a acolhê-la antes dela ir para o monastério. Enquanto ele fez, então, foi ele que a aconselhou que ela poderia ir para o monastério, mas ela teria que se vestir de homem, e foi a partir daí, então, que ela passou a ser o irmão Marinho, e ela morre ali no monastério agora como irmão Marinho. Ela morre, então, ali em meio às crianças da escola, que ela fez como último pedido ao pai Epifânio, quando ele, que já está tocado, ele que já está arrependido de todo o tratamento que ele deu a ela, e acredito que já esteja modificado daquela pessoa que estava totalmente fascinada, como nós vimos no início, logo que ela chegou ali no monastério. Ele que já, o Emmanuel mostra que ele já está então arrependido, já é uma pessoa diferente, uma pessoa que já começa a fazer então a reforma íntima dele ali, acredito, pelo que eu entendi dos escritos do Emmanuel. E aí ela morre ali na cama, ao lado das crianças, logo que as crianças cantam para ela. Ela pede que elas cantem, elas cantam um hino do entardecer, então, a ela, mas depois nesse momento, ela já vai saindo do corpo, ela já vai deixando esse corpo físico, e ela encontra ali, então, esperando por ela os pais e também o Ciro, o amor do coração dela, que veio 2 vezes também, depois de fazer a passagem como Ciro, quando ele era um escravo, filho do Nestório. Então ele veio, ele foi o primeiro enjeitadinho ali, que ela pensou que fosse filho da mãe dela, que fosse irmão dela, que ela aceitou, e depois ele veio novamente como aquele que era filho da filha do estalajadeiro, que acusou o irmão Marinho de ser o pai do filho dela, então. E agora vamos ver como é que continua aqui, já que a Célia morre, vamos ver o que acontece aqui nesses últimos momentos, então, com a preparação do corpo para o enterro. Se eles vão descobrir, então, agora que ela não era, então, homem, mas sim uma mulher. Então, agora o último parágrafo aqui do vídeo anterior foi: ela não viu que as crianças ansiosas lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o cadáver dela de neve. A um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os despojos dela, ao passo que, no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia, numa onda de luz e perfumes, aos páramos do infinito, aquela alma ditosa de mártir. Ou seja, aí então que a gente vê qual é a diferença de quem viveu, como ela viveu uma vida de renúncia e humildade, de serviço, fazendo aquilo que a gente chama de sacrifício, mas eu fui procurar um pouco também. Sacrifício é a palavra no negativo. Na verdade, o que é um sacro ofício. Quando a gente, nesse caso, como a Célia vem dá esse testemunho, é um sacro ofício, ou seja, é um trabalho grandioso que a gente faz para enaltecer Deus, e enquanto a gente está ali crescendo, evoluindo através das nossas próprias, daquilo mesmo, do nosso próprio caminho, do destino que nós mesmos preparamos do passado. Então agora
antes de começar o 7º capítulo, eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa abençoar a minha leitura, que ela seja fluida, possa inspirar os meus comentários para que sejam pertinentes, se não for que eu não os faça, e possa te abençoar, você que está acompanhando, porque Emmanuel disse que esse livro deveria ser lido e meditado, e no livro Há 2000 anos ele disse que abria a intimidade dele para nos servir de roteiro. Então que todas as dicas que estão colocadas aqui a gente consiga captar, tá bom? E agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por essa obra grandiosa. Então vamos lá para o 7º capítulo, que é Nas Esferas Espirituais. Prestando as derradeiras homenagens ao irmão Marinho, os religiosos do mosteiro conheceram a verdade dolorosa. Só então certificaram-se de que o caluniado irmão dos pobres e da infância desvalida era uma virgem cristã, que exemplificava entre eles as mais elevadas virtudes evangélicas. Diante do fato imprevisto e passada a comoção do espanto, todos os monges, inclusive Epifânio, se prosternavam humildes, banhados no pranto da compulsão e do arrependimento. Porque a gente lembra então que a filha do estalajadeiro ali, onde a Célia, como irmão Marinho, ela foi colocada pelo Epifânio então para ser afastada das reuniões, porque ela estava atrapalhando ele, que levava tudo com mão de ferro, e era só a vontade dele que valia, e não prestava atenção nem nos ensinos reais da doutrina cristã. Então ele quis afastá-la, ele colocou-a para fazer as compras, e para isso, como eram 12 quilômetros que ela tinha que andar, ela tinha que dormir numa estalagem onde havia uma jovem, a filha do dono, que então teve um namorado, que depois que a engravidou ele voltou para Roma, e aí para não ser então punida pelo pai, ela disse que o pai era o irmão Marinho. E agora, então, que eles descobriram que ela não é homem, fica claro, então, que ela não poderia ser o pai. E qual foi a reação dela? Ela disse, não, isso não é possível, eu estou sendo caluniada. Não, ela pegou a criança e só pediu para ficar ali, que ela pudesse ficar, então, na casinha do outro. E foi assim que ela foi para essa casa, onde ela ficou até os últimos dias. Então agora até o Epifânio, que foi quem a colocou para fora, ele nem daria um lugar para ela ficar, ele deu porque todos os outros, então quando ela pediu, se colocaram a favor dela. Agora então até ele então fica ali de forma, eles conheceram a verdade dolorosa, e agora eles se prosternaram humildes, banhados no pranto da compulsão e do arrependimento. Debalde procuraram investigar a origem e antecedentes da jovem mártir, para só conservarem da pessoa dela e dos feitos imorredora lembrança, a fim de poderem, mais tarde, justificar a exemplificação santificante dela. Cheio de amargura, o velho superior da comunidade reclamou a presença de Menênio, Túlio e da filha, o estalajadeiro, a filha dele, para que se esclarecesse a pérfida calúnia, mas, ante o cadáver da Virgem cristã e recordando sua humildade, Bruneilda perdeu a razão para sempre. Bruneilda, então, a filha do estalajadeiro, a que deu à luz então a criança, e disse que quem era o pai era a Célia, era o irmão Marinho. Porém, agora que ela vê que ela só se sacrificou, ela viu que ela estava cometendo um grande erro contra ela própria. Ela disse, um dia ela vai entender. Ela aceitou a criança e cuidou dela até a morte. E agora, então, eles voltam aí, e diante disso, o que acontece com ela? Ela perde a razão para sempre. Nunca mais a figura de Célia foi esquecida pelos religiosos, pelos crentes, pelos desventurados e pelos aflitos. Convertida em símbolo de amor e piedade, a memória dela centralizou nos arredores de Alexandria os votos e rogativas das almas fervorosas e sinceras. Mas acompanhando nossas principais personagens à vida do além-túmulo, antes de iniciarem novas lutas remissoras, vamos encontrá-las em grupos dispersos, conforme seu estado consciencial, às vésperas de regressarem, convocadas ao esforço coletivo nos sagrados institutos da família.
Então, olha que interessante como eles vão começar a nos mostrar como que é, então, essa volta ali para fazer todo um balanço e ver onde é que a gente volta, como é que a gente vai pegar de novo ali o estudo para nossa elevação. Então aqui, olha, antes de iniciar as lutas remissoras, nós vamos encontrar então as nossas principais personagens, aquelas que fizeram a passagem já, nós vamos encontrá-las de acordo com o estado consciencial de cada uma. Cada um passa e vai, é por isso que cada um tem o seu próprio, é o estado de consciência que determina onde é que a pessoa vai estar, como é que ela vai estar. À exceção de Célia, chamada a um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução de seus entes bem-amados, os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra, regiões de trabalho e de luta, buscando cada qual armazenar energias novas para subsequentes esforços no plano material. Naquele livro da Ivone Pereira, A Memória de um Suicida, fica bem claro essas esferas que eles dizem mais próximas da Terra, porque tem os planos mais elevados, para onde, no caso ali há 2000 anos, nós vimos que quando o senador Publio Lentulus fez a passagem dele, ele não viu Lívia, porque ela estava em um plano superior. Aqui, ele dizendo, com exceção da Célia, a única que soube dar o testemunho de renúncia que foi pedido a ela, que ela veio dar o sacrifício, o sacro ofício dela, ela que já era uma alma bem avançada, no próprio livro fica claro que os outros ainda eram crianças espirituais, então ela com exceção dela, os outros ficaram nas esferas mais próximas da Terra. Porém, nesse livro que eu citei, tem ainda, a gente vê entre essas esferas mais próximas da Terra, tem vários níveis também, dependendo de como é que a gente fez a nossa passagem, especialmente se a gente fez tirando a própria vida. De todo o grupo, as personalidades de Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano Plautius eram os que se conservavam nas regiões mais rasas e mais sombrias, atento ao doloroso estado de consciência que as caracterizava. Então, várias regiões ali próximas da Terra. Tem aquelas como Nosso Lar, que a gente vê, como a gente vê no livro de Chico Xavier, que já é uma região bem mais tranquila, se a gente vai ver essas regiões que ele chama de mais sombrias, tudo dependendo do estado da consciência, de como foi a vida da pessoa, não é? Então, aqui a gente vê que Cláudia Sabina é então, aquela que tramou tudo, ali que foi aquela alma que mesmo que depois que encontrou os ensinamentos cristãos, ela não conseguiu entender e ela ainda no último momento, ela ainda fez o filho dela, que é o Silano, então tá cometendo um crime, tá matando alguém exatamente porque ela colocou no coração dele muito ódio. Então Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, que é o prefeito, ao Fábio Cornélio, que é o avô materno da Célia, e o Silano, então eles estão nas regiões mais rasas. Acredito que ele não cita a Atéria também, não foi citada. Em esferas mais elevadas, Elvídio Lúcio, junto de quantos lhe foram familiares, inclusive Ciro, repousavam do trabalho, esforçando-se em conjunto por fixar as bases espirituais asseguradoras de êxito futuro. Algumas personagens, como Nestório e Policarpo, faziam grandes excursões pelos arredores sombrios do planeta, cooperando com os mensageiros de Jesus que pregavam a boa nova aos espíritos desalentados e sofredores, levando a efeito o mais sadio aprendizado evangélico para as lutas do futuro nos ambientes terrenos, onde prosseguiriam mais tarde no abençoado labor de redenção do passado culposo. E aqui talvez não exatamente a mesma coisa, mas muitos livros de André Luiz, como que é, acredito que sejam os mensageiros, a gente vê essas excursões espirituais que são feitas exatamente com
para esses locais mais sombrios do planeta, para preparar aquelas pessoas que estão ali, aqueles espíritos que estão ali, porque é por isso que, para mim, quando me foi passado na minha religião que aqui seria a única oportunidade e que quem não entendeu no final iria passar por um julgamento e os bonzinhos iriam para o céu e os maus iriam para o inferno, é por isso que isso nunca me contentou. Eu nunca entendi dessa forma, porque como eu acredito em um Deus que é absoluto amor, justiça, compaixão por nós, e não em um Deus ciumento e vingativo como que foi me mostrado na minha religião, então eu sabia com certeza que quando na oração, então, que diz que Jesus Cristo desceu aos infernos no terceiro dia, exatamente por isso, porque é ali nesses arredores sombrios do planeta que estão aqueles mais necessitados de ter a consciência acordada, porque, como disse, de acordo com a professora Lucelena, o Buda disse que ele só transporia as portas do céu quando ele, atrás do último homem, quando ele visse a nuca do último homem. E eu, como eu me acho, eu vou estar ali com ele também, enquanto não entrar o último, porque uma pessoa da minha religião disse, não, mesmo que você não vá à missa, você vai para o céu, porque a gente vai continuar rezando, a gente vai, então você vai. Eu falei, mas não vou nem que a vaca tussa mesmo. Eu mordo a mão de quem quiser me levar, porque eu não acredito nesse céu para alguns e inferno para os outros. Não acredito. Eu até fiz um vídeo aqui onde eu digo porque é que eu não tenho religião, exatamente por isso, porque eu acredito que a espiritualidade é melhor, é aquela em que a gente entende realmente, a minha forma de entender apenas, que a gente entende realmente a mensagem de Jesus Cristo quando ele fala de amor incondicional. A vida cariciosa do plano espiritual constituía para todos um conforto suave. Continuamente, os grandes portadores das determinações divinas ensinavam aí as verdades do Mestre, enchendo os corações de paz e de esperança. As almas afins, reunidas em grupos familiares, sabem apreciar, fora das vibrações pesadas do mundo físico, os bens supremos da verdade e da paz, sob os laços sublimes do amor e da sabedoria. Então, quer dizer, ali fora daqueles recantos mais sombrios, daqueles lugares onde estão aquelas pessoas ainda com a consciência que, como a professora Lucelena exemplificou, que a consciência é como se fosse uma pérola e quando a gente age contra o outro é como se a gente estivesse mergulhando essa pérola em um lodossal, em uma água podre. E enquanto a nossa consciência estiver suja, que a gente tiver sujado a nossa consciência é a centelha divina na gente. Então, Deus disse, tá bom, vocês vão, sou eu, a essência, vocês vão ter livre-arbítrio, vão poder ali flertar com a luz ou com a sombra, porém, para voltar, para que possa estar havendo novamente toda a comunhão, toda a sintonia, é preciso que seja limpo. Então, a consciência, ela é a que grita ali para a gente. O arrependimento ele é trazido pela consciência. Se a gente não toma consciência de que o que a gente fez não foi certo, aí então a gente continua fazendo. E aqui então as almas afins reunidas em grupos familiares é aquilo que a gente via ali, acredito, ali nos locais, nas cidades, então, fora desse local mais sombrio, como o nosso lar, eu acredito, onde a gente via que as famílias estavam ali realmente reunidas, coisa grandiosa que deve ser reencontrar as pessoas, não é, gente? Examinadas, e a gente viu também ali no nosso lar que aqueles que eles estão ali organizando para a volta, quem ainda está nesses níveis mais próximos da Terra, organizando, porque tem que voltar. E a gente viu ali que aquele grupo que ia se reencarnar, os que ficaram chorando. Examinadas as disposições felizes dessas esferas, cuja intimidade encantadora não poderemos descrever aos leitores humanos, vamos encontrar o agrupamento de Quinéio Lúcius na região de repouso em que todas as nossas personagens se encontravam embaladas na carícia suave de numerosos afetos dos séculos longínquos.
Então aqui, examinadas as disposições felizes dessas esferas, cuja intimidade ele não pode nos descrever. Mas a gente viu, a gente teve uma pincelada ali com o livro Nosso Lar. Tudo era uma carinhosa esperança nos corações e um generoso propósito nas almas. Os nobres projetos com vistas ao porvir sucediam-se uns aos outros, porque vamos pegar, por exemplo, Alba Lucínia e o Elvídio Lúcius, o marido dela, eles que sempre tiveram no seio da família, tiveram como filha a Célia, que entendeu os ensinamentos cristãos, que falou a eles e eles se recusaram. No final, então, quase ele a matou, só não matou porque a mãe, a única coisa que fez foi não deixar que matasse, mas que jogasse na rua ela deixou. Então imagina se no final eles entenderam, meu Deus, a consciência deles se expandiu bastante, eles já começaram a passar a consciência ali embaixo de água cristalina. Então, que grande que deve ser a gente se encontrar e pensar, nossa, mas da próxima vez, olha, agora da próxima vez eu vou fazer diferente. Deve ser realmente ser embalado na carícia suave de numerosos afetos, de ficar ali nisso que o Emmanuel chama de repouso, mas que é exatamente estar ali, então, traçando, combinando, entendendo, estudando aquilo que a gente já fez e em que série a gente vai voltar novamente para a escola. Tudo era uma carinhosa esperança nos corações e um generoso propósito nas almas. Os nobres projetos com vistas ao porvir sucediam-se uns aos outros. No grupo em que a tranquilidade se estampava no espírito de todos os componentes, esperava-se Júlia Spinter, que, em companhia de Nestório, descera aos ambientes inferiores do orbe terrestre, tentando acordar com o seu amor os sentimentos entorpecidos do companheiro, que se mantinha nas mesmas atitudes de ódio e vingança. Então, o companheiro da Júlia Spinter, que é a avó materna da Célia, é o Fábio Cornélius. Então, que sempre foi o oposto do avô paterno dela, o Quinéio Lúcius, então aí ele continua ainda com muita atitude de ódio e vingança. Então, a Júlia Spinter, em companhia do Nestório, ela desceu aos ambientes inferiores da Terra para poder ver se ela conseguia estar despertando o companheiro dela. Já que com ódio e vingança não é possível a gente estar subindo para as esferas mais altas mesmo do orbe terrestre, muito menos ir ali para as esferas superiores como a Célia foi. É inútil, dizia Quinéio Lúcius bondosamente dirigindo seus filhos aos amigos. É inútil mantermos propósitos de vindita depois das lutas terrestres, propósitos de vingança, pois a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Na minha última ida a Roma, tive a ocasião de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde essa hora tenho ponderado bastante os nossos deveres e a necessidade de recebermos com maior amor a vontade divina. Porque olha só, quando a gente vê então uma criança ali nascendo naquela pobreza ali no meio da favela, ou nessa época filho de um escravo, e aí ele viu, era o Hélio Adriano, aquele imperador que ele tinha todo o poder, todo o dinheiro e todo o poder de mandar matar, mandar escravizar. E quando a gente se liga a esse poder mundano, aí então depois, a exemplo do próprio senador Públio Lentulus, quem sabe depois então a gente não tem que vir uma situação um pouco mais difícil. Exatamente porque é assim que a gente consegue se limpar, é só assim que a gente consegue lavar a nossa consciência. Sim, exclamava Lésio Munácio, então presente. Lésio Munácio, mais uma vez, o Marinho. Nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores, tenho encontrado antigos nobres da nossa época que suplicam a Deus uma nova oportunidade na Terra, sem escolherem as condições do futuro aprendizado. O conhecimento no espaço, aventava Elvídio Lúcius, parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento.
Em face da grandeza divina e reconhecendo aqui a nossa insignificância, sentimos-nos capazes de todas as esferas de redenção. Porquanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da terra são ações humildes e pequeninas. Então ele dizendo que ele encontrou antigos nobres da época dele que suplicam a Deus uma nova oportunidade na Terra, sem escolher as condições do futuro aprendizado. Por quê? Porque eles entenderam que a Terra agora, para quem tem um passado, e é só quem tem um passado é que vem para esse local que na doutrina espírita é chamada de planeta de prova e expiação, e que Jesus Cristo diz que haveria choro e ranger de dentes. Então, se a gente está aqui, eu acredito que é porque a gente tem um passado, né? Então, por exemplo, eu ouvi uma pessoa dizer que Chico Xavier, falando do planeta Capela, que é aquele planeta que estava para passar, para subir também, porque o planeta também evolui, a Terra é um planeta de prova e expiação, mas não vai continuar eternamente sendo um planeta de prova e expiação. Então, no momento da Terra evoluir, aqueles que não entenderam, eles têm que... Na escola não é isso, a gente não passa, a gente não fica para a série anterior, os nossos amiguinhos que estudaram, passaram. Não é castigo nenhum, não é que vai ser jogado no inferno, não é nada disso, fica para anterior. E aí essa pessoa disse, que perguntaram para o Chico, como que a gente sabe se a gente vem de Capela? E ele disse, todo mundo que acredita em reencarnação sabe. E o professor Hélio Couto diz, que eu vi uma explicação dele sobre isso também, que é como a gente tirar uma pessoa, dependendo do grau da forma como a pessoa não entende, e Deus precisa mostrar, todo mundo precisa entender, mas tem aqueles que demoram mais tempo. Então ele diz que é como tirar uma pessoa que morava ali na Avenida Paulista com todos os, sabendo todas essas coisas da eletrônica, com tudo isso, e que ela regride ali para a época da caverna, onde se comem literalmente ali. Então, para a gente ver que tudo acontece de acordo com aquela necessidade, porque se a gente tem uma pessoa dormindo, a gente está chamando ela ali, chamando bem baixinho assim, a gente toca ela de leve, mas ela não acorda de jeito nenhum, vai ter um momento que a gente vai ter que jogar um balde de água fria, porque ela vai ter que acordar. Grande é a misericórdia de Jesus, dizia Quinéio, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Enquanto a conversação ia animada com o concurso de Alba Lucínia e da antiga serva dela, regressaram Nestório e Júlia Spinter da excursão de amor e de fraternidade. A velha matrona trazia o semblante contrafeito, fornecendo aos companheiros o testemunho da amargura e das lágrimas dela. Então, minha mãe, exclamou Lucínia, abraçando-a ao mesmo tempo em que usava a linguagem amiga e carinhosa da terra. Conseguiste alguma coisa? Por enquanto, filhinha, retrucava Júlia Spinter, enxugando as lágrimas. Todos os meus esforços resultam inúteis. Infelizmente, Fábio não trabalha intimamente para adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encarcerado nos pensamentos tristes dele, não cede absolutamente às minhas súplicas. Ou seja, o Fábio, que é o marido dela, então ele está ali ainda naquela coisa, eu acredito, naquela prateleira de que a gente vai quando a gente está se sentindo vítima, porque ele foi assassinado pelo o filho ali da Cláudia Sabina, quando descobriu que ele, sabendo que ela era mãe dele, ele mandou que ele o matasse. Então ele deve estar ali na prateleira dos frascos e comprimidos, e o pior, eu acredito, que a gente pode fazer para a gente, contra nós mesmos, é enquanto a gente se sente vítima, enquanto a gente não toma para a gente aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo. E quando a gente pensa que a gente está sendo castigado, aí fica difícil Deus nos ajudar. Ele manda ali a Júlia Spinter ali, ela fica sussurrando no ouvido dele, mas ele não consegue, porque ele está preso ali nos pensamentos tristes, ele está preso ali na compaixão por ele mesmo, se achando vítima, se achando abandonado por Deus, aí fica difícil conseguir ajuda. Entretanto, elucidava Nestório aos companheiros que lhe ouviam a palavra com interesse. Policarpo já se prepara, junto de quantos o acompanham na luta, para a próxima reencarnação coletiva.
A nossa não poderá tardar muito. O único obstáculo que parece retardar nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inovidável ensinamento de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes, 7 vezes. Aqui, então, eles vão ter uma... Eu não me lembro quem foi o Policarpo, mas ele está ali junto com o pessoal que está nas esferas mais baixas, e eles, então, eles vão se reencarnar ali numa reencarnação coletiva. E ele diz, isso quem está dizendo é o Nestor, eles que estão ali mais em cima, a nossa também não vai tardar muito, mas eles precisam agora, então, passar para não esquecer, relembrar ali na mente o ensinamento de Jesus Cristo quando ele falou, quando Pedro perguntou a ele, quantas vezes eu devo perdoar? Ele disse 7, ele disse não, 70 vezes 7 vezes. E aí, eu acho que o ensinamento de Jesus Cristo foi tão simples, tão lindo, tão claro, basta só a gente prestar atenção. Por que ele perderia tempo em dizer isso se não fosse? Como é se a gente não viesse para ele? Ele disse ali, vai ter choro e ranger de dentes. Então, como é que a gente pode se revoltar tantas vezes ao invés de perdoar? Porque, na minha opinião, mais uma vez eu vou trazer a frase de Emmanuel, nesse mundo de injustiça não há injustiçado. Para mim, eu sempre que vejo alguma questão agora, depois que eu passei a ter isso como filosofia, como norte para mim, eu sempre percebo um plantando e um colhendo. E aí, para o que está plantando, eu peço que ele possa logo entender, logo que a consciência dele possa se chacoalhar ele, que ele possa acordar, ver o que ele fez. E aquele está colhendo, que ele também possa entender, ele possa perdoar. Porque aquele que está colhendo, ele só está tendo uma oportunidade de tomar a taça de fel que ele ofereceu. E aí que ele possa perdoar, porque se ele não perdoar também, eu acredito que não adianta. Bastaria perdoarmos para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante? Perguntou Quinéio Lúcio intencionalmente. Sim, esclarecia Nestório na fé dele. O perdão sincero é uma grande conquista da alma. Nesse comemos, Quinéio Lúcio preparava os filhos que se entreolhavam com alguma tristeza pela dificuldade que tinham em esquecer os atos de Lólio Úrbico e de Cláudia Sabina, que foram então os algozes ali dos filhos que ele diz, então é a Alba Lucínia e o Ovídio Lúcio. Da minha parte, dizia Júlia Spinter resignada, não tenho coisa alguma a perdoar aos outros. Desde a minha desencarnação, roguei insistentemente a Jesus me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio. Olha uma outra dica super quente aqui da Júlia Spinter pra gente. Então, eu não consigo perdoar. E tem uma outra dica que a Célia que perguntou para o avô dela, ele disse, pergunta quando estiver em uma situação difícil o que Jesus Cristo faria aqui. E aqui, lembrando que Jesus disse, comigo o fardo é leve, o jugo é suave, então eu não estou conseguindo, pede ajuda. Desde a minha desencarnação, roguei insistentemente a Jesus que me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio. Assim, então, ela não tem que perdoar ninguém. Muito bem, minha irmã, advertia Quinésio com um sorriso sereno. Um coração feminino é inacessível aos sentimentos de ódio e represália. E como percebera que os presentes relembravam no íntimo os atos de Cláudia, em face da alusão generalizada dele, acrescentou com bondade. A mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo no seio da criação infinita. Eu entendo que esse ministério que ele fala é a maternidade. Mas aí a gente vê aqui que eu acredito que vai além daquela maternidade de gerar um filho no ventre. Eu vi uma pessoa que adotou 12 crianças dizendo que ter um filho gerado ali no ventre, um filho biológico, é ser a mãe que põe no mundo. Mas a mãe, o pai que cria, é aquele pai que cria, eu acredito que ele disse isso, desculpem gente,
não sei exatamente, mas é a mãe então que prepara o corpo físico, e aquele que cria é a mãe que prepara a alma então da criança, porque tem muita mãe que tem filho biológico, como a Cláudia Sabina aqui, que eles pensaram, e ela colocou ali nas portas de uma pessoa. Ficou entregue à própria sorte se não tivesse encontrado uma pessoa generosa que o criou. E no final ela ainda colocou mais ódio no coração dele. Então eu acredito que esse ministério santo, mesmo as mulheres sem filhos podem ter essa oportunidade, porque filhos do Calvário de Jesus Cristo estão cheios, assim como Célia mostrou ao pai dela, que filhas, ele perdeu uma filha, mas tinha muitas outras filhas precisando de carinho, de assistência, de apoio de pai. Todos compreenderam seus generosos pensamentos e louvavam suas ideias fraternais quando a Téria murmurou: tenho suplicado ao Senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Quinéia e Lúcio nos meus próximos trabalhos. Ora, filha, retrucou o ancião com um sorriso, bem sei que nada valho, mas terei imenso júbilo se te puder ser útil alguma vez. Apenas te recomendo que, de futuro, deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade. E aqui, mais uma vez, eu acredito que esse seja um ponto bem sutil, bem delicado, porque muita gente interpreta isso como aquela frase que é mais fácil um rico entrar no céu do que um camelo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então, quando ele diz ter o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade, isso não quer dizer que Deus quer todo mundo na miséria, como muita gente deturpou e faz muitas pessoas pensarem. Ao contrário, Deus é proprietário e dono de tudo. Eu acredito piamente que Ele quer todo mundo de consciência expandida com muito dinheiro, com muita abundância, com muita prosperidade. Porque, como disse... eu vi essa frase do Dr. Lair Ribeiro: o melhor que a gente faz para um pobre é não ser um deles. Como é que a gente pode ajudar se a gente estiver embaixo da ponte, nesse mundo material? É óbvio que a gente pode ajudar de inúmeras maneiras, mas isso não quer dizer, eu acredito que ele a ela aqui, cabe a gente ver que ela entregou aquela coisa, talvez vendeu a alma ao diabo, entre aspas, quando ela se vendeu por dinheiro sem pensar. Ela foi ali a comparsa da Cláudia Sabina para destruir a vida do casal Alba Lucínia e Elvídio Lúcio apenas por dinheiro. Aí, nesse caso, com certeza, ela deve agora, quando ela vier, tê-lo como pior inimigo da tranquilidade. Porque o dinheiro, como energia de mudança de realidade que ele é apenas essa energia que a gente deve usar para mudar a nossa realidade quando a gente está sabendo o que é que a gente está fazendo, quando a gente está agindo em favor do outro e a gente sabe que aquilo que a gente faz para o outro volta para a gente. Todos sorriram a essa alusão e a palestra continuou animada. Algum tempo se passou ainda enquanto os corações das nossas personagens se retemperavam nas ideias do amor e do bem, da fraternidade e da luz, esperando as novas lutas. Um dia, porém, um mensageiro das alturas veio convocar o grupo de Quinéia e Lúcio a comparecer perante os numes tutelares que lhe presidiam os destinos, de modo a efetuar a livre escolha das provações futuras. Examinados os projetos de esforço com a livre cooperação de todos os que se achavam em condições evolutivas, imprescindíveis ao ato de resolução e de escolha na esfera da responsabilidade individual, o grupo de Quinéia e Lúcio continuava aguardando as determinações superiores para regressar à Terra. De vez em quando observava-se entre as nossas personagens pequeninas impressões como estas. Uma das situações que mais receio, exclamava Elvídio Lúcio, é a vida em comum com Lólio Úrbico, pois temo que ele reincida nas tendências inferiores da personalidade dele. Convencê-lo-emos pela dedicação e pelo amor, esclarecia Alba Lucínia. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças para tanto e estarei constantemente ao seu lado, a fim de podermos transfundir seus sentimentos em fraternidade e afeição espiritual.
Ou seja, aqueles conversando entre eles como ele já viu, ele já entende o Ovidio Lúcius, ele sabe que o Lólio Údico só meteu os pés pelas mãos, mas ele vê que ainda ele pode não ter entendido completamente, e aí a Alba Lucínia diz, não, mas eu vou estar com você e vamos pedir a Jesus. Sim, meus filhos, ponderava o experiente e generoso Quinéio Lúcius, precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade no porvir, uma alma existe, credora da nossa compaixão mais profunda. E como Ovídio e a companheira silenciasse, adivinhando-lhe os pensamentos, o ancião continuou. Refiro-me a Cláudia Sabina, que ainda tem o coração como um deserto árido. As últimas visitas que lhe fiz na região das sombras deixaram-me envolto num véu de amargura. Remorsos terríveis transformaram-lhe o mundo psíquico num caos de angustiosas perturbações. Debalde lhe tenho falado de Deus e da inesgotável misericórdia dele, porquanto na caligem dos pensamentos dela não consegue perceber as nossas advertências consoladoras. Então, mais uma ali que está, como o Fábio Cornélio ali também não está conseguindo ainda, então, porque a gente vê no próximo livro também que a paixão cega que ela tem pelo Ovídio Lúcius continua. Então, ela ainda não conseguiu entender o que realmente, como ela não entendeu ali enquanto encarnada, quando ela foi apresentada ao Evangelho, ela não entendeu ainda depois que passou, depois que fez a passagem. Alba Lucínia e o companheiro ouviram-no comovidos e, todavia, abstiveram-se de comentar o doloroso assunto. A Téria, entretanto, que lhe bebia avidamente as palavras, objetou, deixando entrever os amargos receios que lhe povoavam a mente. Meu generoso protetor, já fui notificada de que o meu roteiro de luta se verificará em linhas paralelas ao de Cláudia Sabina, em vista de meus erros imperdoáveis. Contudo, suplico vosso amparo, apesar das novas energias que me felicitam a alma. Cláudia é autoritária e insinuante, e se hoje se encontra acabrunhada e ensandecida em virtude dos sofrimentos no plano invisível, não duvido que, novamente na terra, procure retomar a feição de orgulho e mandonismo. Filha, ponderava o ancião com um leve sorriso, Jesus velará por nós, concedendo-nos a força precisa para o desempenho dos nossos deveres mais sagrados. Júlia Spinter acompanhava as impressões de todos com amoroso interesse e exclamava por vezes: eu tudo daria por cultivar em nosso meio, no porvir que se aproxima, a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado, buscando compreender a essência do cristianismo, para cuja luz eterna hei de conduzir o coração de Fábio com o amparo do Cordeiro de Deus, que há de ouvir minhas sinceras rogativas. A vida do grupo do venerando Quinéio Lúcius decorria assim em expectativas promissoras para o futuro. Cada qual, erguendo mais alto o coração, buscava aprender cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus, de modo a recordar sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. Os grupos afins de Policarpo e de Lésio Monácio já haviam regressado aos labores do mundo, quando as nossas personagens foram chamadas à determinação superior a fim de baixarem aos tormentos e lutas purificadoras do ambiente terrestre. Tomadas de veneração e de esperança, acomodaram-se perante os executores da justiça divina, enquanto ao lado delas estacionava quase uma centena de companheiros, incluindo escravos, serviçais e amigos de outrora. No recinto espiritual de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva que se escapava de todos os peitos, plenos de receio e de esperança. Então vamos ver, gente, vamos deixar para o próximo vídeo, porque já está bem longo esse, mas como ainda estava dentro do assunto, tá bom? Para que a gente continue e a gente termine esse último capítulo.
Então aqui a gente vendo o grupo, então os outros grupos já se reencarnaram, já voltaram, e agora falta o grupo ali do Kinésio Lúcius, que então eles vão agora passar então ali, vão ver como é que é, vão colocar ali, eu acredito, os últimos pingos nos is de como é que vai ser a descida deles e o que cada um vai fazer, cada um vai ali traçar, então, o caminho que eles vão fazer quando novamente reencarnados. E aí, então, eles estão aqui nesse recinto de beleza maravilhosa para ver como é que tudo isso vai acontecer, mas nós vamos ver como é que vai se dar no próximo vídeo. Se você gostou desse, quiser deixar o seu like, quiser compartilhar, obrigada. Se quiser também entrar lá no meu canal, que tem os outros livros do Chico e muitos outros livros e vídeos lá. Se você quiser se inscrever, obrigada. E eu espero te ver para dar continuidade. Obrigada, tchau.